Eu acabo usando em casa, Zaidão, os 70% para fazer a higiene, a limpeza, né? Agora é encontrar ali um substituto, né, Zaidão? É claro, se não tem, vamos buscar outro. Zaidan, não dá tempo para mais nada. Ponto final aqui no Bandeirantes Acontece dessa sexta-feira, dia 5 de abril. Danilo, um abraço. Ô, Manuel, volta amanhã, hein? 10 da manhã vamos estar juntos. Amanhã de manhã tem Danilo Gobato, amanhã à noite tem Danilo Gobato, dose dupla no sábado na Bandeirantes. Ótimo trabalho, Danilo. Até segunda. Muito obrigado. Abraço, Maria Eugênia. Um abraço para vocês, os ouvintes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente se vê amanhã, se encontra amanhã, 10 da manhã aqui no Do Bom e do Melhor. Tá chegando já a turma do Resenha. Tchau, pessoal. Boa sexta. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... A Flu, entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Gosto desse brilho, desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:02 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até 19h30. Muita informação, opinião e debate aqui no Esporte em Debate. Você participa pelo Fala Galera. Qual a vitória da Ponte que você mais comemorou e qual a derrota que você mais sentiu? Qual a vitória da Ponte que você mais comemorou e qual a derrota que você mais sentiu? Vale para toda a história, tá bom? Qual a vitória do Guarani que você mais comemorou e qual a derrota que você mais sentiu? Vale para toda a história. Qual a vitória do Guarani que você mais comemorou e qual a derrota que você mais sentiu? 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio, áudio curto, e mensagem de texto, um texto curto também. Vamos para as pautas da Ponte. Diretoria da Ponte acerta os últimos detalhes para anunciar o lateral esquerdo Zé Mário. Jogador de 32 anos, conta com passagens por Internacional, Sport Ceará, Figueirense, entre outros clubes. Já está em Campinas aí há quase 10 dias e o acerto entre as partes depende apenas de detalhes burocráticos. Mas o jogador já está treinando com o grupo. William Asman, Joilson, Dudu Vieira, Lucas Bochecha e Matheus Regis tiveram os nomes publicados no BID. E desta maneira já estão à disposição do técnico Brigatti para a estreia na Série B. Macaca analisa o nome de Zé Ricardo. Volante está de saída da Portuguesa, onde participou de 10 jogos do Campeonato Paulista.
E é o seguinte, ele jogou 7 temporadas do América Mineiro e já tem experiência de acesso na Série B e também de atuar na Série A. E recentemente também defendeu o Ceará. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Lateral ganha novo contrato e assina em definitivo com a Macaca. Pautas do Guarani para o programa de hoje. De saída do Guarani, Iago Teles e Derek tiveram os contratos rescindidos no boletim informativo diário da CBF. Teles é um novo reforço do Londrina, enquanto que Derek se transferiu para o Atlético Goianiense. A principal aposta de Marconato, presidente do Guarani, e do atual grupo do Conselho de Administração é a organização fora das 4 linhas. No final de fevereiro foi aprovado o plano de recuperação judicial. O próximo passo é adequar a parte tributária nas 3 esferas: municipal, estadual e federal. O objetivo é trabalhar de uma forma que o clube consiga brigar pelo acesso com foco de chegar e permanecer na Série A. Bugre fará a celebração de aniversário neste sábado no Brinco de Ouro. Evento contará com food trucks, música ao vivo, parque infantil, filme, bugrinos e o clube também vai apresentar novos patrocinadores. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Luan Dias explica a escolha pelo Bugre após sondagem de Juventude Goiás. E tem as pautas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas os comentaristas escolhem uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Futebol paulista tem nova ofensiva por liberação de bebidas alcoólicas em estádios. Anos após o veto de ex-governador, a proposição aprovada na Assembleia, 2 ideias de lei tramitam com o apoio de clubes e também da Federação Paulista de Futebol. Os 2 prevêem a autorização de venda de bebidas com teor alcoólico moderado, até 14% e 15%. Venda de bebida alcoólica está proibida em São Paulo desde 1996 por uma lei aprovada ainda sobre a comoção da batalha entre torcidas do São Paulo e do Palmeiras em um jogo da Supercopa de Futebol Júnior no Pacaembu, em que um garoto de 16 anos foi morto dentro do estádio a pauladas. Pauta 2. Santos apresentou a W Torre opções de espaços para a construção de um estádio em alternativa à Vila Belmiro. Apesar disso, o presidente Marcelo Teixeira garante que a prioridade é uma nova arena no local onde hoje está a Casa do Peixe. Após o término da reunião, Teixeira ressaltou que são ideias preliminares. E vamos à pauta 3. São Lourenço pede desculpas ao Palmeiras por gesto racista de torcedora em jogo na Argentina. Clube argentino postou em suas redes sociais o documento endereçado à diretoria alviverde, na qual promete investigar quem era a torcedora que fez um ato racista direcionado aos palmeirenses. São notícias, pautas que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Gabriel Ribeiro na mesa de áudio, é responsável pelo som que vai
para o FM 85,7. E hoje, em dose dupla, também responsável pelo switcher, que faz o corte da imagem, que vai para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, todas as câmeras aqui no estúdio digital, já preparado para todas as mídias. Agora 17h10, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. A Sanasa leva água e saneamento básico para 99% de Campinas. O básico a Sanasa já entrega, só que Campinas merece mais. Por isso a gente apoia o vôlei e o basquete, a Sinfônica e o Parque das Águas, porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2000. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Esporte em Debate,
na Rádio Bandeirantes. 17h15 em Campinas. Aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Quando falamos em Volkswagen, é claro que precisamos mencionar a Germânica Volkswagen, uma marca do grupo Germânica gigante no interior de São Paulo, com mais de 52 anos de tradição e excelentes opções, como sedãs, hatches, SUVs e picapes. A Germânica Volkswagen possui um portfólio enorme, grande o suficiente para encontrar a opção que mais se adequa a você e ao seu bolso. E neste mês, ela preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu sonhado Volks 0 km. Nivus Highline com bônus de até 12 mil. Taxa zero, além de entrada e saldo em 24 vezes. T-Cross com bônus de até 22 mil. Taxa zero e saldo em 36 vezes. Taos a partir de R$ 172.280. Aproveite porque os preços estão baixos e as ofertas são por tempo limitado. Você ouviu? As ofertas são por tempo limitado. Essas ofertas que eu falei aqui são por tempo limitado. Vá até a loja Germânica mais próxima ou então acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais na Germânica Volkswagen. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio 1717. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Batista. Ó, a resposta dessas perguntas, para mim, é fácil. A pior derrota foi contra o Lanús, sem dúvida. A pior derrota foi aquela lá. A Ponte estava com a mão na taça e acabou por perdendo. E de lá para cá a Ponte degringolou. Pode reparar aí que de lá para cá o negócio começou a mudar muito para pior na Ponte. E a maior vitória foi no derby 4-2 lá, da quebra do tabu. Esse jogo foi inesquecível, a gente saiu perdendo 2-0, virou para 4-2. E o pessoal que trabalhava comigo, cada um recebeu Eu cheguei muito cedo no meu trabalho e pus 4 bananas em cada mesa de torcedores do rival aí para eles lembrarem da noite anterior, tá? Abraço, Júnior Fernandes Souza. Os temas de hoje: qual a vitória da Ponte que você mais comemorou e qual a derrota que você mais sentiu? Para os bugrinos é a mesma pergunta, né? Só mudando o time. Qual a vitória do Guarani que você mais comemorou e qual a derrota que você mais sentiu? 97102-1493. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, nosso cliente, todos os dias conectado e prestigiando o trabalho da gente, o nosso muito obrigado. O Fala Galera de hoje é muito simples de responder, pelo menos para mim. Tem alguns, ou a maioria até, tem uma partida específica para estar muito magoado, muito triste ou muito feliz. Eu resumo para os dois times da seguinte maneira: tirando os momentos de descenso e de acesso, tirando os títulos, o melhor momento de cada time é vitória em derby. E o pior momento de cada time de Campinas é derrota no derby. Tá respondido, Batista. Perfeito, tá certo. Uma boa saída, teve uma boa sacada, parabéns. Boa tarde, Batista. O evento que acontecerá no Brinco de Ouro no domingo será a entrada franca
Muito obrigado, Carlos Almeida. Vamos ver, né? Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui nas redes sociais do Guarani para ver se tem alguma cobrança. Celebração da família Bugrina. Sábado, 6 de abril, 17 das 17 até as 22 horas, Estádio Brinco de Ouro. Atrações do gramado, food truck, chopp free, 500 litros, música ao vivo, parque infantil inflável, apresentação dos novos patrocinadores e o filme Bugrinos. O filme vai começar às 21 horas. Aqui no cartazete não diz nada. Atrações do gramado do Brinco na festa 113 anos do maior do interior. Venha comemorar conosco nesta verdadeira confraternização da família Bugrina. Incrível, né? Não fala nada. Mas a entrada é franca, tá bom? Não paga nada. Não paga nada. Já estou recebendo, eu estava falando e recebendo já imediatamente aqui a mensagem. É de graça, tá bom? Não paga nada, entrada franca. Portanto, compareça você que é bugrino. É a comemoração dos 113 anos. Tá bom, Carlos Almeida? Abraço para você. Boa tarde, amigos. A vitória que marcou foi contra o Guarani, 1981, em que a Ponte foi campeã do primeiro turno. A derrota, com certeza, foi contra o Lanús. Edson Luiz Magri, distrito de Souzas. Muito obrigado aí, Edson Luiz Magri. Souzas é onde nasceu a minha querida mãezinha, Eunice Batista, Eunice Pereira Batista, né? Pereira do meu avô e Batista do meu pai. Ela nasceu no Arraial dos Souzas. Minha mãezinha que está morando no céu desde 1971. Melhor vitória, Eterno 3-1 na semifinal do Paulista de 2012. O Bahia começou e o Medina terminou. A derrota mais sentida, outro derby. Virada dos irmãos por 4-2 quando ganhávamos de 2-0 no Brinco. Foi aquele que caíram as barras de apoio da arquibancada. Lembro bem desse jogo. Foi o meu primeiro derby aqui na Bandeirantes. Tinha mudado de emissora e estava lá no Estádio Brinco de Ouro. E foi impactante, porque no momento exato em que eu estava olhando para as arquibancadas, estava descrevendo o que é que estava acontecendo naquele momento, que havia ali realmente uma movimentação muito grande com os torcedores se espremendo no gradil. E foi naquele exato momento que o gradil cedeu e aquele bolo de torcedores pontepretanos caindo lá de cima da arquibancada. Eu, no momento, dei uma travada, porque eu fiquei imaginando aquilo é alto, né? E pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, despencando lá de cima. Olha, vai bater lá embaixo, bate a cabeça, aí vai ter muita gente morta. Graças a Deus, não tivemos nenhum morto. Machucado sim, mas não morreu ninguém. Então eu lembro bem dessa partida aqui, né? Porque ficou marcado por duas questões. Uma, a minha estreia em derby aqui na Bandeirantes, 2002, e também o fato de ter acontecido essa situação aí que poderia ter se transformado numa tragédia. Graças a Deus, o anjo da guarda de todos estava lá de prontidão e não tivemos nenhuma morte. Continue mandando as suas mensagens, tá? 971021493.
97102-1493. Mande para cá mensagens de áudio curto, texto curto também, para a gente colocar aqui no ar o maior número possível de participantes. Ou quero o comentário do CH, porque é na reunião que teve na CBF. A CBF apresentou o plano para a Série B de 2024. As emissoras do Grupo Globo ficaram com os direitos de transmissão do campeonato. Todos os jogos serão transmitidos pelo Premier e também pelo Sport TV. Tem também um serviço de YouTube Streaming, chama Gold, que pelo menos as partidas, as partidas do Santos como mandante, vai transmitir os demais jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. TV aberta. A TV Brasil fará alguns jogos em TV aberta. A CBF é quem vai definir quais os jogos que serão transmitidos pela TV Brasil. A partir desse final de semana deve sair a tabela desmembrada. Já existe a tabela, até num primeiro momento está lá a tabela com todos os jogos marcados para sexta-feira, mas a competição começa na sexta, deve ter jogo no sábado e deve ter jogo também no domingo e muito provavelmente até na segunda-feira, né? Mas não tem ainda a tabela definida. Com relação a valores, o que eu apurei é que terá uma redução naquilo que os clubes receberam o ano passado. O ano passado, 210 milhões foi o valor total que a Brax pagou pelos direitos da competição. Cada clube recebeu 10,1 milhões. Este ano, cada clube vai receber 8 milhões. Esse valor é um valor bruto, tá? Ainda tem o desconto dos impostos. Total de 160 milhões. A CBF está sendo pressionada pelos clubes para repor essa perda. Mas aí a CBF tem que pagar do bolso. Não tem receita para isso. A receita é de 8 milhões de reais para cada time. No caso, a CBF teria que repor aí mais pelo menos 2 milhões, né? Para repor aquilo que foi o ano passado. Talvez a CBF não sinalize com isso. E aí os clubes terão que disputar a competição de ponta a ponta com 2 milhões, pouco mais de 2 milhões a menos do que foi o ano passado. Então, repetindo, TV fechada, Sport TV e Premier, TV aberta, TV Brasil e também mais transmissão pelo YouTube. E aí, CH, já é definitivo isso, hein? Não tem daqui para frente nenhuma mudança. A Brax definitivamente rompeu com a CBF, tinha um contrato até 2026, mas rompeu com a CBF. Eu lamento por vários aspectos, mas no nosso caso aqui, o que interessa efetivamente para o nosso ouvinte é a entrega de jogos para quem não tem acesso à TV fechada será menor. Isso é ruim para o público que quer assistir. O dinheiro será menor, ruim para os clubes. Não sei se a CBF vai ter condição ou se vai querer completar minimamente para chegar nos 10 milhões. Não é uma notícia boa em tempos de crise, principalmente porque o Santos e provavelmente o Sport, essa notícia vem do Nordeste, negociaram algo diferente, isoladamente, para a televisão aberta. E mais, tem a queda de braço ou a opção dos clubes, parte foi para uma liga,
parte foi para outra liga, existem as diferenças de arrecadação, de remuneração. O que significa isso na prática? Uma diferença muito grande na parte financeira, na parte de arrecadação, na parte de planejamento financeiro, no mesmo campeonato para as diversas 20 equipes que vão disputar a competição de 2024. Isso é muito preocupante, porque nós temos clubes grandes disputando essa competição, Coritiba, Santos, Sport, enfim, times que têm poderio financeiro, tem mais uma meia dúzia aí que a gente podia citar. E eu estou falando agora diretamente para a realidade financeira do futebol de Campinas. Então, se já é difícil fazer futebol diante do cenário aqui, no nosso quintal, pelos problemas que todo mundo já conhece, que são problemas internos, problemas de dívidas anteriores, na hora de você sentar à mesa para negociar os direitos de transmissão, de campeonato, verbas para você administrar e realizar a travessia das 38 partidas, você dá de frente, além de ter que conviver com o Santos, que é um clube muito forte e todo mundo sabe da força financeira, etc, do Santos, você está diante de uma situação que você não controla, uma situação financeira muito diferente e que vai favorecer um ou outro clube que está disputando o mesmo campeonato de Guarani e Ponte Preta na Série B desse ano. Deveria ser mais uniforme, mas eu não estou surpreso, Batista. Vindo da CBF, da administração desse presidente que, na minha modesta opinião, é um verdadeiro paraquedas esportivo, não devia até lá, não deveria estar lá, não deveria ser o presidente da CBF, não tem competência para isso, não tem time escolhido entre os seus pares para tocar o futebol, ele vai tomar conta da seleção brasileira. Isso aí é uma coisa que ele poderia delegar lá, mas agora campeonato brasileiro não tem a mínima condição de tocar, e eu espero que haja aí um caminho alternativo, porque senão essa diferença financeira que vai acontecer para mais de 10 clubes na Série B desse ano vai ficar muito complicado. Espero estar errado, à distância. Vamos acompanhar as notícias dos próximos dias, mas o cenário que pinta é uma diferença muito grande entre o grupo da frente, o grupo de times grandes, o grupo que pertence a determinadas ligas e o restante do campeonato. Isso não é uma boa notícia, Batista. Eu tenho ouvido você falando com relação ao esporte, o CH, mas a informação que eu tenho é que o único clube que fechou com a Rede Globo foi o Santos. O esporte não fechou. O Santos, sim, fechou os mandos, conforme permite a lei. Aí, quando o Santos mandar a sua partida, Vila Belmiro, São Paulo, qualquer local que tiver mando do Santos, realmente, aí a Globo tem o direito de fazer a transmissão por TV aberta. Mas o esporte não é o mesmo caso. Ele não fechou com a Rede Globo. Então é o seguinte, olha, TV Globo. Bom, o pessoal está perguntando aqui, a Band? Não, a Band está fora. A Band não vai transmitir. Ano passado fizemos uma grande cobertura, até pela disponibilidade de grade, com jogos regionalizados no sábado à tarde, domingo sempre 2 jogos em sequência, mas infelizmente, né, com a Abrax que tinha os direitos e consequentemente um contrato com a Band, a Abrax saindo do negócio, automaticamente a Band saiu também. Então a TV Globo, jogos do Santos como mandante para a região da Baixada Santista, mais estado do time adversário. TV Brasil, 2 jogos por rodada, sábados ou domingo, no período da tarde, ainda a ser definido pela CBF.
No Pará, esses jogos serão transmitidos pela TV Cultura, TV paga, Sport TV, agora TV paga, Sport TV, 4 jogos por rodada em parceria com o Premier Pay-Per-View. Premier, todos os jogos da rodada. O serviço de streaming aberto no canal Gold, 4 jogos por rodada, excesso os jogos do Santos como mandante. Streaming pago, Globoplay, todos os jogos da rodada em parceria com Sport TV e Premier. Portanto, o que eu relatei aqui é o que efetivamente vai acontecer. Então o esporte não fechou, evidentemente, com a Rede Globo de televisão, e ele está nesse pacote aqui de acordo com aquilo que eu relatei. Com relação às ligas, a Libra, onde estão Guarani e Ponte Preta, destinou apenas 3% do valor arrecadado aos clubes da Série B. A Liga de Futebol Forte destinou 40% aos clubes da Série B. Portanto, é evidente, né, que o clube da Liga Futebol Forte, que está na Série B, que vai disputar a Série B entre o final de 2023, o único de 2024, vai receber 50 milhões. 50 milhões, portanto, é o que vai receber o clube que está na Liga Forte e que vai disputar a Série B. Então a diferença é gigantesca entre o clube da Liga Forte e também os clubes que estão aí no caso da Libra. Valendo aqui para Campinas, no caso Guarani e Ponte Preta, os dois estão na Libra. 17h37, ouvinte no ar. Tá, boa noite. Aqui é o Eduardo de Sumaré. Respondendo Fala Galera de hoje, eu acho que a derrota mais sentida foi quando a Ponte perdeu a final da Sul-Americana em 2013. Naqueles 2-0, eu acho que a Ponte tinha ótimas condições de conquistar o título. E a vitória mais comemorada foi quando nós fomos da semifinal para a final e ganhamos do São Paulo dentro do Morumbi. Estávamos perdendo de 1-0, a Ponte virou para 3-1. Beleza? Obrigadão, boa noite. Boa noite, 17h38, mais um ouvinte no ar. José Carlos do Jardim Garcia. Rapaz, vocês são muito jovens, não sei se vocês vão lembrar nisso. Mas para mim a maior tristeza foi o dia que a Ponte Preta perdeu o acesso para a Portuguesa Santista numa divisão de acesso em 1964. Foi no dia 7 de março de 64. Eu estava no estádio, era jovem ainda, e falar para você, isso marcou que até hoje eu não consigo esquecer. Bom programa para vocês. Muito obrigado, um abraço, mais um. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos, sou do distrito de Souzas, e com relação aos jogos, derrota ou vitória, tirando da Ponte Preta, né, sou ponte pretano, tirando os derbys, claro, me recordo quando, muito menino, muito novo, a grande vitória da Ponte sobre o Corinthians no segundo jogo da final de 77, assisti com os amigos no clube, foi uma festa, depois fomos para a cidade, para o Largo do Rosário, e a maior tristeza foi o jogo seguinte, quando nós perdemos para o Corinthians 1-0, gol de Basílio. Essas são as recordações da maior vitória e a pior derrota. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte mandando aqui mensagem de texto, é o Ricardo. Vai ser difícil para os clubes de fora de São Paulo. O Campeonato Paulista tem cotas muito boas. E os times, principalmente Guarani e Ponte Preta, que não gastaram muito no primeiro semestre, vai se dar bem no Brasileiro da Série B. É Ricardo do Von Zuben. Abraço para você, Ricardo. Muito obrigado aí pela sua participação. Então, né, a Federação Paulista de Futebol
orientou os clubes paulistas a aderirem à Libra. Agora tem essa situação, né? Uma diferença absurda entre os times da Libra e da Liga Forte. Então, o que a Federação Paulista tinha que fazer? Agora, teria que investir nos clubes paulistas, porque senão, como é que vai ser, né? Vai ter aí uma diferença muito grande a favor dos times que não são do estado de São Paulo e que aderiram à Libra, porque a diferença monetária é uma diferença realmente muito grande. E eu tenho um recado importante para você que está ouvindo aqui o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Alô, Campinas, você que é da região, chegou o Festival da Construção da Telha Norte para você economizar na sua obra ou reforma. E tem muitas ofertas para você. Conjunto de tomada simples da Dicompel, 4x2 branca linha Ravena, R$ 12,90. Conjunto de interruptor simples da Dicompel, 4x2 branca linha Ravena, R$ 14,90. Cabo flexível do grupo Perlex, 1,5 mm, diversas cores. Rolo de 100 metros, R$ 146,90. As ofertas são válidas até o dia 8 de abril. Então corre lá agora. E tem mais, toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da Telha Norte. Visite a loja Telha Norte de Campinas, Avenida Guilherme Campos 500, Bloco 2, Parque das Flores. Vai lá e confira, porque tem muito mais. Ou então acesse para saber mais, telhanorte.com.br. Festival da Construção é na Telha Norte. Informações da Ponte Preta, 17h42. Vladimir Catarino está sendo convocado, hein, Vladimir? É com você. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que está muito perto de anunciar mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Últimos detalhes sendo ajustados com Zé Mário. Lateral esquerdo, 32 anos, disputou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, já defendeu o Internacional, Sport, Ceará, Figueirense, entre outras equipes. Já está em Campinas, apenas detalhes burocráticos separam o Zé Mário do acerto oficial. Jogador experiente que, aliás, vinha sendo sondado também por outras equipes, rivais da Ponte Preta na disputa da Série B, mas a Macaca levou a vantagem nessa disputa e deverá fechar com o jogador. E vai dar ao técnico João Brigatti duas boas opções, né? Para a lateral esquerda, tem o Gabriel Risso, destaque no último Campeonato Paulista, e agora com o Zé Mário, uma bela dor de cabeça, um problema agradável, se é que existem problemas agradáveis para o técnico João Brigatti. Já estão no bid os jogadores contratados, o William Asman, o Joilson, o Dudu Vieira, o Lucas Bochecha e o Matheus Regis. Já estão à disposição, se o campeonato fosse começar agora, já poderiam ser escalados pelo Brigatti na estreia da Série B. A partida vai ser contra o Coritiba. O jogo vai ser em casa, vai ser no estádio Moisés Zucarelli. Torcedor da Ponte Preta está com muita saudade de ver o time jogar desde o término do Campeonato Paulista. Então a primeira partida da Série B vai ser em casa. Agora a busca ou a procura por reforços ainda não terminou, né? Mesmo com o pacotão anunciado, com praticamente o acordo feito com o Zé Mário, a Ponte Preta continua analisando o mercado, analisando a viabilidade e a possibilidade da contratação de mais jogadores. Um deles é o nome do volante Zé Ricardo. Não tem mais ligação com a Portuguesa, disputou lá o Campeonato Paulista, foram 10 jogos, inclusive comandado pelo Pintado, o ex-técnico da Ponte Preta. O Zé Ricardo, que já jogou também no América Mineiro, tem muita experiência de acesso na Série B, pode ser
um dos reforços da Ponte Preta, está no radar da diretoria da Macaca também para reforçar o time na disputa da Série B. A busca, né, por jogadores que têm experiência em disputar a competição não é à toa. Claro que isso é muito importante, né? Campeonato muito longo, são aí praticamente 7 meses de competição, são 38 rodadas, então é importante ter jogadores que conhecem a divisão, que já disputaram e que em muitos casos também já conseguiram acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, para que esses jogadores possam empurrar jogadores mais inexperientes e formar aí um time bastante coeso para a disputa do campeonato. Por isso a Ponte Preta também tem levado em conta essa questão da experiência na Série B para buscar os reforços e para contratar jogadores para a disputa da competição. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 17h46, vamos falar da Ponte Preta. A Macaca que, como disse aí o Vladimir, está muito próxima de anunciar o Zé Mário. Zé Mário já está treinando com o grupo. Então, mesmo a Ponte, o CH, não anunciando o Zé Mário, mas o mais importante não é anunciar o Zé Mário, porque tem alguma coisa aí na documentação que está faltando. O mais importante é ele estar treinando, porque se o Gabriel Risso, por alguma razão, não tiver condições de atuar, ele já está integrado, já está uma semana treinando com o grupo da Macaca. E a Ponte hoje recebeu uma informação de que a Ponte dificilmente vai contratar mais algum jogador até o final da janela, a menos que apareça um bom negócio de mercado. Se aparecer algum bom negócio de mercado, sim, a Ponte pode até inscrever mais algum jogador. Nessa janela, a janela de exceção termina no dia 19 de abril. Então, nessa janela, se chegar, será algum bom negócio que tenha surgido. Por enquanto, o grupo para disputar a Série B é esse, incluindo, claro, evidentemente, o Zé Mário, em CH. Já é difícil ter um lateral esquerdo. A Ponte é um clube privilegiado. Ter 2 laterais com condição de jogar e com competência para jogar, olha, parabéns aos envolvidos, viu? Não é fácil. A princípio, o Risso vai começar como lateral esquerdo titular, porque fez por onde? Fez um bom campeonato paulista. Mas a vaga vai estar completamente em aberto. Como aconteceu muito na lateral direita, o Igor Inocêncio foi utilizado em diversas posições, eu tenho a impressão que pode acontecer isso no lado esquerdo também, não é? Principalmente se o time jogar no 3-5-2. Então vamos acompanhar. Eu acho que isso é uma vitória, uma queda de braço com um mercado muito grande que a Ponte travou e me parece que conseguiu vencer. Ele tem condição de ajudar a Ponte. É muito difícil hoje você encontrar no mercado laterais que deem conta do recado, principalmente do lado esquerdo. E a Ponte, repito, agora tem 2. Então, nesse quesito, na lateral esquerda, caso seja confirmado o jogador, o Zé Mário, a Ponte... E tudo isso no campo teórico, né, gente? De repente, a gente cria uma expectativa, o rapaz jogou muito bem na Inter de Limeira lá como lateral esquerdo, chega na Ponte e não joga. Vou falar de novo do Dudu Scheidt,
ou Sheik, ou seja lá como for, não joga na Ponte, não jogou. De repente o Campeonato Brasileiro vai jogar. E ninguém falava do Dodô e o Dodô virou titular. Só não continuou jogando porque machucou. E ninguém falava do Dodô. Então isso acontece muito, não é? Nesse patamar de contratações, onde você tem que ir no mercado, não me entendam mal, mas o mercado paralelo, né? Não o mercado lá da prateleira de cima, mas esse mercado mais barato, com jogadores ainda buscando espaço no mercado, tem muitos jogadores bons de bola. Não tem lugar para todo mundo se empregar, se colocar. E a Ponte, me parece que, né? Eu vou falar até o campeonato começar. Contratar jogador com ritmo de jogo e que está jogando, seja em qualquer clube, já é uma vantagem. Porque você tem um cara, entre aspas, pronto para você começar os treinamentos. Ainda faltam um pouco mais de 15 dias para o campeonato começar, um pouco mais, um pouco menos, e você contratar jogadores semi-prontos já é uma vantagem. Então você não tem que ficar esperando 10 rodadas no primeiro turno para você ter todos os jogadores que você apostou e contratou. Na parte física, parece que o povo vai, né, chegar meio que pronto. Aí é a escolha do treinador, do jeito que o time vai jogar, que esquema tático vai utilizar. Então é começar do começo, mas começar teoricamente bem. Eu não estou dizendo em termos de qualidade, gente. Qualidade é uma coisa que é muito discutível, muito discutível. Nesse mercado, principalmente, de jogadores ainda buscando espaço. Tem coisas que vão funcionar, tem coisas que não vão funcionar. Isso serve para os dois times de Campinas. Então vamos ver, né? O início teórico é melhor esse ano do que do ano passado, dos dois times. Vamos ver na prática, Batista. E atenção, quero falar agora da Aroma das Ervas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e também hortifrutis, aqui em Campinas e em toda a região. Para saber mais, entre no site aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê, sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai. E o Glauco Sato, o filho. Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Abraço pro Augusto Gonçalves Luiz, pelo chat, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ele mandou aqui vários troféus e também várias baleias. Torcedor do Santos, acreditando no título. Domingo, 18 horas, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. É o segundo jogo. Primeiro, o Santos meteu 1-0, ganhou na Vila. E agora no Allianz, o jogo da volta, domingo, 6 da tarde. Santos jogando pelo empate para ser campeão paulista. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, manda aí um like para nós. Manda aí um joinha, senta o dedo. Senta o dedo. Manda um joinha aqui para nós.
Ouvinte Celso Iamarino. Opa, grande Celso Iamarino. Por muito tempo, ele foi diretor do Grupo Tigre. O Grupo Tigre anunciou durante muito tempo conosco aqui, fizemos programas externos dentro das lojas dos revendedores. E o Celso Iamarino trabalhou muito tempo na Tigre. E ele tá mandando aqui, ó, jogos do Guarani. Ele é bugrino, é de Campinas, né? E é bugrino. Maior vitória do Guarani contra o Palmeiras em 1978. Final do Campeonato Brasileiro. Pior derrota contra o São Paulo em 1986. Final do Campeonato Brasileiro. Lembro muito bem desse jogo. Eu estava lá. O negócio terrível, porque o Guarani tinha tudo para ser o campeão. Claro que teve também uma interferência da arbitragem. Aquele pênalti mais pênalti da história do futebol brasileiro em cima do João Paulo. Mas, mesmo assim, o Guarani tinha todas as condições de um timaço. Empatou no tempo normal 1-1, 2-2. Na prorrogação 3-3 no total. E aí perdeu nos pênaltis para a equipe do São Paulo. Realmente, você tem toda a razão, Iamarino. Uma derrota para os bugrinos. Derrota muito sentida. Marcelino Nelson da Silva. Boa tarde, Batista. No chat, ele mandou aqui pelo chat, Eduardo José, qual o valor da cota da Série B? Parece que diminuíram, assim fica difícil, hein? Salários em dia. Então, realmente houve uma diminuição para 8 milhões, né? Ano passado, 10,1. Os clubes estão querendo que a CBF reponha essa diferença. Acho que dificilmente vão conseguir, mas o não ele já tem, né? Estão pedindo aí para a CBF a reposição. Se não conseguir, 2 milhões e pouco a menos. E 8 milhões é um valor cheio, né? Um valor bruto. Ainda tem o desconto dos impostos. Então vai sair aí uns 7 milhões, né? 7 milhões e pouquinho para atravessar um campeonato de quase 8 meses de duração. Não é fácil. Vai ter cada clube que se virar aí mais do que charuto na boca de desdentado, né? De banguela, para poder pagar tudo certinho aí e manter principalmente salários em dia. Não vai ser fácil, não. É evidente que os clubes estavam contando até com um aumento, é isso que eles tinham pedido. Chegou-se até cogitar, no caso da continuidade do contrato com a Abrax, que aumentaria de 10 milhões para 15 milhões. Aí sim, 5 milhões a mais, né, do que foi o ano passado, quase 5 milhões. Mas ao contrário daquilo que se imaginava, a Abrax pulou fora do barco, rompeu o contrato e os clubes acabaram ficando na mão, tendo essa redução aí de verba para a disputa da competição. E a visibilidade dos clubes também vai ser muito menor. No caso, para patrocinadores de camisa, por exemplo, aquilo que se cobrou o ano passado não será possível cobrar na temporada 2024, porque não vai ter, né, uma TV aberta do nível da força que tem a Band. É a TV Brasil, que vai transmitir aí alguns jogos, mas, com todo respeito à TV Brasil, na comparação com a Band, que cobre aí 87%, 90% aproximadamente do território nacional. Então, a exposição de marca com a Band, o ano passado, foi muito maior do que será a exposição de marca de camisa, propaganda na camisa, do que
a temporada 2024. Mas, enfim, tem o ideal e o possível em tudo na vida. E aí, o que foi possível fazer para a temporada 2024 foi isso que a CBF fez. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para você, grande abraço para os amigos da Bandeirantes. E essa notícia aí não é legal, mas não era de... Como é que a gente ia imaginar que a coisa ia ser bem feita em se tratando de gestão do futebol brasileiro, né? É cada vez pior, né? É daí para pior, mas está tudo certo, está tudo beleza, vamos em frente e a gente lá viabilizado de acordo com aquilo que eles entendem que é a forma mais competente, mais correta e mais profissional de fazer. Paciência. O prejuízo, como sempre, de quem que é? Só no nosso, como diz o Datena. Só no nosso bolso. Só no nosso bolso. Qual a vitória da Ponte que você, torcedor da Ponte, mais comemorou? E qual a derrota que você mais sentiu? Bom, falando da era moderna, a derrota mais importante foi em 2013. Contra o São Paulo no Morumbi. 3-2, 2 gols do Wendel, lateral esquerdo, um lateral esquerdo marcando 2 gols no único jogo. Numa semifinal de um campeonato sul-americano, a Copa Sul-Americana, um torneio intercontinental ou continental, não inter, e a Ponte eliminou o São Paulo. Depois teve o jogo de volta, que foi em Mogi-mirim, foi 1-1, e a Ponte foi para a final da Copa Sul-Americana. No mesmo ano, isso era moderno, no mesmo ano, mesmíssimo ano, logo em seguida, uma semana depois, a Ponte vai para a Argentina, empata em São Paulo 1-1 no Pacaembu com o Lanús e perde lá por 2-0. E fica com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Seria o título mais importante, emblemático, que mudaria a Ponte de patamar dentro daquela classificação de clubes grandes, médios e pequenos do futebol brasileiro. Perdeu, não jogou nada, nós fomos lá até Lanús, na grande Buenos Aires. Lanús é a cidade, tá para Buenos Aires mais ou menos assim como Americana ou Sumaré para Campinas. E a Ponte perdeu. Então, para mim, no mesmo campeonato, a alegria de eliminar o São Paulo, um gigante, um tricampeão mundial, né? Numa semifinal de Copa Sul-Americana, e a mais doída, aquela contra o Lanús. Era moderna. Na era antiga, 1965, Ponte perdeu em casa para Portuguesa Santista. Depois de 10 anos naquilo que hoje é a Série A2, a Ponte com um empate subiria. E perdeu em casa o famoso jogo do gol do Samarone. Essa, a mais triste, pegando mais lá de trás. E pegando mais lá de trás também, mas mais para trás ainda, uma vitória que os mais jovens, eu não era nascido, mas a gente tenta, na medida do possível, acompanhar a história. Um público total no estádio Moisés Lucarelli em 1951. Ponte 3, Palmeiras 1. E o que era esse jogo? Era um jogo que vinha depois de uma conquista seguida do Palmeiras, inclusive de forma internacional, inclusive com aquele título que o Palmeiras reivindica até hoje como título mundial. E o Palmeiras ficou conhecido antes desse jogo com a Ponte, e para sempre, como campeão das 5 coroas. 5 conquistas seguidas. E vem com esse cartel todo, e a Ponte mete 3-1 com o Moisés Lucarelli, saindo gente pelo ladrão. Então, antigamente, 65, derrota mais triste para a Portuguesa Santista, vitória assim que deixou o Ponte Pretano até meio embasbacado, 3-1 no Palmeiras, campeão das 5 coroas. E mais aqui pertinho, 2013, a vitória contra o São Paulo, indo para a final da Copa Sul-Americana, e no mesmo campeonato, uma semana depois, a derrota sem jogar nada, amarelando,
contra o Lanús, lá em Lanús, na Argentina. Feito, Batista, de forma específica e não genérica. É isso aí, 18h05. Alô, amantes de churrasco. Vamos falar de um lugar onde sabor, qualidade e preço justo também se encontram em Campinas. A Mites Beef Casa de Carnes possui uma equipe preparada para te atender e te proporcionar os seus cortes favoritos. E se você está procurando um churrasqueiro profissional para fazer o seu evento um sucesso, a Mites Beef também oferece esse serviço. Com os especialistas da Mites Beef na grelha, o seu churrasco será inesquecível. Fale diretamente com Denilson Alves. É ele que comanda a Mites Beef. Você falando com ele, você pode pedir dicas. Sim, dicas especiais de como preparar um belo e saboroso churrasco ou até mesmo preparar aí aquela receita lá para o seu dia a dia. E atenção, você pode seguir a Mites Beef no Instagram. Seguindo a Mites Beef no Instagram, você vai ganhar um desconto especial na sua próxima visita na loja. Então entre lá no @Mites Beef Casa de Carnes. @Mites Beef Casa de Carnes. E aproveite esta oportunidade. Para mais informações, ligue 19 3294 7003. Visite a Mites Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Semana da Construção Civil na Loja do Mecânico. Confira! Furadeira parafusadeira Impacto, 2 baterias e maleta Bosch, R$ 899,90. Jogo chaves de fenda Philips e BIT 100 peças Forte G, R$ 139,90. Ofertas válidas até 7 de abril. Loja do Mecânico. Em Campinas, Jundiaí, Limeira, Piracicaba e Sorocaba. Loja do Mecânico. Lugar
lugar de quem faz. Festival da Construção para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas. Conjunto tomada simples de Compel 4x2, 12,90. Conjunto interruptor simples de Compel 4x2, 14,90. Cabo flexível Perlex 1,5 mm, diversas cores, rolo de 100 metros, 146,90. Ofertas válidas até 8 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, destacando o jogo que ocorreu ontem na Argentina, envolvendo Talleres e São Paulo. Libertadores da América, primeira rodada, Grupo B. Vitória do Talleres pelo placar de 2-1. O time argentino atuou com Herrera, Benavides, Catalã, Rodrigues, Navarro e Portidia, depois Galarza, Ortigosa e Marcos Portidio, depois Juan Carlos Portidio, Sosa, depois Ramírez Rodrigues e depois ainda Mantilha, Bota e Girotti, depois Nahuel Bustos, a equipe do técnico Walter Ribonetto. Já o São Paulo, Rafael, Rafinha, depois Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia e Alisson, depois Galopo, Lucas, depois Ferreira, Rames Rodrigues, depois Luciano e Wellington Rato, depois Eric, além de André Silva, a equipe do técnico Thiago Carpini. Os gols do jogo: Ramiro Rodrigues abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo para o Talleres, que ampliou com Bota aos 7 minutos da etapa final. Luciano diminuiu para o São Paulo aos 21 minutos também do segundo tempo. O jogo realizado no estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, com arbitragem de Alexis Herrera. Vitória do Talleres. Primeira rodada, Grupo B, é a Copa Libertadores da América. 2 para o Talleres, 1 para o São Paulo. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Diane. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087. @Famiglia Diane. Famiglia Diane. Da nossa família para a sua família. Inspirando bons momentos sempre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro fazedor e apaixonado por máquinas e ferramentas, a loja do mecânico é o seu destino. Com ampla variedade de produtos de qualidade e os melhores itens do mercado, na loja do mecânico você encontra tudo o que precisa, desde parafusadeiras até máquinas de solda. Tem também produtos para marcenaria, produtos para pintura e compressores com preços que cabem aí no seu bolso. Por exemplo, furadeira, parafusadeira Impacto, 2 baterias e maleta Bosch, R$ 899,90. Jogo de chaves de fenda Phillips e Beats, 100 peças da Forte G, R$ 139,90. Ofertas válidas até dia 7 de abril. Lojas em Campinas, Jundiaí, Limeira, Piracicaba e Sorocaba. Acesse o site lojadomecânico.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. 18h14, ouvinte no ar. Boa tarde. José Carlos, São Sebastião, Campineiro, ouvinte Bandeirante. Né? Ou outros times for lá, né? Eu sou Ponte Pretano, lá em Santos jogar com o Santos, não tem o direito de imagem também. A Globo não é obrigada a pagar a ponte. Tudo bem que o
O mando é do Santos, mas tem o direito de imagem da ponte que vai lá. Eles não é obrigado a pagar também a ponte? É só o Santos que recebe? Eu não entendi muito isso não. Queria que, se possível, vocês explicassem para nós aí. Valeu, obrigado, Batista, tudo de bom para vocês, um abraço. Abraço, muito obrigado. Sim, o Santos recebe pelo seu mando. É um negócio mais ou menos igual do Atlético Paranaense, né? Que quando ele manda o jogo, aí ele recebe. E a imagem do adversário o adversário é obrigado a ceder a sua imagem. Assim como também o Santos, quando jogar contra, por exemplo, a Ponte Preta, aí o Santos é obrigado a ceder a imagem dele. Então ele negociou só os mandos. Mas para ele ter mando, ele tem que jogar contra alguém. E aí, no caso, esse alguém tem que ceder a imagem de acordo com os direitos. Aliás, por falar em cota, por falar em televisão, a informação que eu acabo de receber é que a CBF vai bancar uma diferença que não é tudo aquilo que os clubes queriam, mas pelo menos é um pouco, né? Então a CBF vai bancar os clubes, cada clube receberá 8 milhões. A CBF vai colocar mais 1 milhão. Então chegará a 9 milhões. Pelo contrato da Abrax, que foi rompido, os clubes receberiam 11 milhões na temporada 2024. Então não receberão 11, mas receberão 9. Quer dizer, melhorou um pouquinho, né? Deu uma melhoradinha. Menos pior, digamos, dessa maneira, né? É melhor isso daí do que 3 pontinhos. A frase do Júlio Tinte, que Deus o tenha. Que Deus o tenha, Meu né, cunhado, Júlio? irmão da minha esposa. O Júlio já nos deixou há alguns anos, figura simpaticíssima, marcante, figura humana espetacular. Ele falava isso daí, quando vinha alguma merreca assim, ele falava, melhor isso daí do que tomar um chute na bunda. 18h17, ouvinte no ar. Batista, boa tarde, CH. Ô Batista, já que a Abrax saiu da jogada, né, com a cota dela, parece que era de 11 milhões, né, que você tinha falado durante a semana, por que o Sport TV, então, a Rede Globo, não complementa o restante, então? Complementa o restante, ó. Complementa as outras TV que vão transmitir, complementa o restante dos times. Porque, pelo que você falou aí, só os times paulistas que está sendo penalizado, né? Edson Guilherme de Hortolândia. Abraço. Abraço. Não são só os times paulistas, são todos os times. São duas coisas, né? Então é importante fazer essa explicação. O que os times paulistas estão sendo prejudicados é porque eles aderiram à Libra. Enquanto que outros times aí pelo Brasil afora aderiram à Liga Forte. São duas ligas. A Liga Forte destinou 40% da arrecadação para os clubes da Série B, enquanto que a Libra destinou 3%. A Federação Paulista de Futebol orientou os clubes paulistas a assinarem com a Libra. E então, os clubes paulistas, nesse caso, estão sendo prejudicados. Com relação à cota de participação para a disputa da Série B, a cota é a mesma para todos os times. Qual é a diferença? A diferença é que os times que estão lá na Liga Forte têm mais dinheiro lá da Liga Forte e mais a mesma cota que tem os times da Libra e mais a cota. Então, cota e mais o dinheiro da Libra. Times paulistas. Cota mais o dinheiro da Liga Forte. Como o dinheiro da Liga Forte é muito maior, os clubes do estado de São Paulo serão prejudicados. Mais um ouvinte no ar. Tudo bem, pessoal? Quem está falando aqui é Edivaldo, aqui do Jardim São Fernando.
Maior gosto meu assim de gol que eu já vi, tá? Eu era pequeno, foi na final, Guarani e Palmeiras, tá? Aí no Brinco. E maior decepção foi o jogo contra o São Paulo, que a gente foi roubado. E se a gente tivesse ganhado aquele jogo, a gente hoje ia ser bicampeão brasileiro, algo que time do interior, até hoje a gente tem o título ainda do único time do interior campeão, tá? E referente assim ao time rival, eu acho que é normal. Eu sei que eles gostam muito dos jogos que eles ganham nosso, mas porque eles não têm título, né? Então é mais fácil ser assim, tá bom? Valeu! Ok, valeu, um abraço, mais um ouvinte. Boa noite, meu nome é André Luiz Agança. Gostaria de dar uma ideia para a direção do Guarani Futebol Clube. Haja visto, como foi dito pelo presidente há um tempo atrás, o patrimônio do Guarani Futebol Clube foi dilapidado, né, por gestões anteriores, e no tocante à perca do patrimônio do estádio Brinco de Ouro, com a promessa de construção de um novo estádio para 12 mil pessoas, se eu sou presidente do Guarani, eu faço como alguns times na Europa fizeram. Poderíamos citar o Parma e outros times que reabriram com outra razão social. O Novo Horizontino, por exemplo, ele não é mais aquele Novo Horizontino, Grêmio Novo Horizontino de 1990, vice-campeão paulista. Hoje ele tem outra razão social. Haveria uma perca desportiva, talvez o Guarani teria que recomeçar em alguma série inferior, aí teria que ser analisado pelo direito esportivo, mas eu acho que vale o risco. Eu acho que rapidamente o Guarani, pela pujança que tem, pela verba que tem de televisão e pela torcida que tem, estaria de volta à Série A. O Guarani já foi para a Série C, uma série a mais a menos não ia mudar nada, comparando com a perca do patrimônio, que tem um valor inestimável, tanto financeiro como também um valor para o torcedor muito grande, um valor esse sentimental. Ok? Um abraço a todos, feliz 113 anos, Guarani Futebol Clube. Batista. Olha, por incrível que pareça, nós temos um amigo, o Carlos Pinto Neto. Ele é proprietário de uma grande construtora em Campinas, agora também em Portugal. Ele, numa conversa que nós estávamos tendo, tinha nada a ver com o Guarani, né? Era uma outra conversa, mas num almoço, ele revelou esse tipo de pensamento. Até a conversa, claro, era a dificuldade com relação ao Guarani pagar as suas dívidas. São dívidas impagáveis. Pô, toda hora parece um pepino, um negócio gigante, paga e não paga e perde patrimônio. Quer dizer, não acaba mais esse sofrimento. Então, naquela época, quer dizer, quanto tempo está fazendo isso, né? Faz muito tempo. E ele falou, olha, o Guarani fica sofrendo com isso daí. Enfim, entrega tudo, abre um novo CNPJ e começa tudo de novo. Entra lá na última divisão e vem. O ouvinte está dizendo aí, né? Aconteceu isso com o Novo Horizontino. É claro que mudando de CNPJ perde toda a divisão que está disputando, vai ter que começar de novo lá atrás no Campeonato Paulista e lá atrás também na última divisão do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino fez isso e veio voltando e agora está disputando aí a Série A1 do Paulista e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Se você... A história não se perde. A história não se perde, porque toda hora que a gente vai falar do Novo Horizontino, fala daquela final do Campeonato Paulista de 1990, quando o Novo Horizontino fez a final contra a equipe do Bragantino. Pois não, Tigrão? A gente fala porque a gente comete equívocos. Aquele Novo Horizontino não existe mais. Ele... mas é o mesmo estádio, a mesma cidade, a camisa é igual. Mas não, como instituição é outro. Inclusive com uma outra razão social e outro CNPJ. E se você colocar essa sugestão do ouvinte, que é bastante polêmica,
para 1.000 torcedores do Guarani, 1.001 vão responder que são contra. E tem que resolver de outra forma, porque o cara não quer saber de ver o Guarani começar na Série D de dado. Tem na A5 do Paulista. O torcedor não aceita isso. Porque ele sabe que pode vir a galope e daqui a pouco é campeão brasileiro da Série A de novo, como pode ficar lá 10 anos. Como ficou esse monte de tempo aí na Série C, sem mudar de CNPJ. E ficou 5 anos na Série A2 do Campeonato Paulista. E o torcedor sabe o quanto é sofrido isso. Então, se você colocar isso numa enquete para 1.000 torcedores, vai dar 1.001 contra esse tipo de estratégia, que não é inviável, não. Tanto é que temos um exemplo aí do Novo Horizontino e temos outros no futebol brasileiro. Mas eu fiquei devendo uma aqui, quero me desculpar, no Fala Galera, jogo mais marcante, maior alegria, etc., e a maior tristeza e tal, e eu falei da Ponte e não falei do Guarani. Aqui fui traído e quero falar sim do Guarani. Eu acho que para o torcedor do Guarani, indiscutivelmente, a maior alegria é 13 de agosto de 1978, brinco de ouro da princesa sem tobogã, Careca na rede, 1-0 para o Guarani, e o Guarani campeão brasileiro. Nada, até hoje, é maior do que esse momento para o torcedor bugrino, mesmo para aqueles que não eram nascidos, porque daí ele toma contato com a realidade, vê os vídeos, vê a reprodução das narrações dos locutores que lá estavam, históricos, Luciano do Vale, Osmar Santos, todo o pessoal aqui de Campinas, né? Eu não militava na crônica na época, nem o Batista aqui em Campinas. Então, o Batista não em Campinas e eu em lugar nenhum. Eu era apenas apreciador do futebol na época, em 1978. Mas acompanhei tudo, muito de perto. Então esse momento, como alegria maior, é imbatível. E claro que a decepção, misturada com revolta, misturada com frustração, com indignação, de fevereiro de 1987, referente à decisão do Campeonato Brasileiro de 1986. Aí o Tigrão estava lá na cabine. 2 narradores e 2 comentaristas. Primeiro tempo, um narrador e um comentarista. Segundo tempo, outro narrador e outro comentarista. Primeiro tempo da prorrogação, um narrador e um comentarista. Segundo tempo da prorrogação, outro narrador e outro comentarista. Acho que nunca o rádio brasileiro fez isso. Mas foram 4, 2 narradores e 2 comentaristas. Narradores, Roberto Leite e Carlos Batista. Comentaristas, este que vos fala e Carlos Gonçalves, que lamentavelmente também já nos deixou, que Deus o tenha em bom lugar. Então, eu fazia a dobradinha com o Roberto Leite, primeiro tempo. Segundo tempo, Carlos Batista e Carlos Gonçalves. Primeiro tempo da prorrogação, Carlos Batista e Carlos Gonçalves. Segundo tempo da prorrogação, Roberto Leite e Valdemir Gomes. Esse eu estava lá. E eu vi o tamanho da frustração da torcida, o título estava na mão. E a revolta é maior, não porque o time tomou o gol no finalzinho do segundo tempo da prorrogação e depois perdeu nos pênaltis. Não, porque o Guarani não precisaria ter ido para a prorrogação. Teria feito 2-1 no tempo normal, não fosse um dos maiores erros de arbitragem da história do futebol brasileiro, do José de Assis Aragão, e a gente não cansa de falar aqui, do pênalti cometido pelo Wagner Basílio em cima do João Paulo. Então é isso. Além da tristeza de perder um título que estava na mão, ainda as circunstâncias em que ele foi perdido, prejudicado o Guarani com um imenso, terrível, histórico e inapagável erro de arbitragem, que para mim se caracteriza como um dos maiores erros de arbitragem da história do futebol brasileiro e num jogo decisivo e num jogo que valia a pênalti. Então eu acho que para o torcedor do Guarani que acompanhou, essa a maior tristeza. E a maior alegria, claro, 13 de agosto de 1978, Careca dá um tapinha na bola, desarma Beto Fuscão, que estava saindo com o peitão estufado, achando que ele era o Mauro Ramos de Oliveira. Aí o Bozó pega a sobra, penetra, chuta, Gilmar defende, e Carecone, de virada, pé direito,
manda no cantinho seco. Ela estufa a rede, faz chuá! E o Guarani comemora o título histórico inesquecível. Para mim, sim, indiscutivelmente, a maior alegria da história de 113 anos do Guarani Futebol Clube, Batistão. O meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. E tem também ventiladores de parede. É isso mesmo, ventilador de parede bivolt, apenas R$ 288. Mas a promoção é por tempo limitado. Então, tá precisando de ventilador de parede, o lugar certo é a Sudeletro, apenas R$ 288. E tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a Unidade de Campinas, Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8 até ao meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Informações do Guarani, Vladimir Catarino, 18h32, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre segue treinando, o técnico Claudinei Oliveira tá dando uma cara, né? Formando um time bastante diferente daquele que terminou o Campeonato Paulista lutando contra o rebaixamento, se livrou apenas na última rodada ao vencer o Bragantino. O torcedor bugrino vai ter uma equipe totalmente diferente no começo da Série B. A primeira partida vai ser fora de casa contra o Vila Nova. Ainda nesta semana de comemoração do aniversário, né? Tivemos aí o aniversário do Guarani no último dia 2, terça-feira. E nesse sábado, durante o período da tarde, fim da tarde, começo da noite, teremos um evento especial também no Brinco de Ouro, né? Celebração da família bugrina, das 5 da tarde às 10 da noite no estádio. Teremos food trucks, também música ao vivo, parque infantil inflável, apresentação do filme especial do Guarani, apresentação de novos patrocinadores. Uma festa muito bonita para o torcedor bugrino nessa semana, fechando as comemorações de 113 anos de fundação do Guarani. Tudo gratuito, né? O torcedor bugrino não vai precisar pagar nada, basta comparecer lá ao Brinco de Ouro para participar da festa. Enquanto a festa é feita pelo torcedor fora de campo, também fora de campo, mas na questão administrativa, a direção do Guarani trabalha com contatos, né? Buscando mais reforços, sem levar e sem deixar de levar em conta a questão financeira, né? Há um teto estabelecido de salários e também de gastos com relação ao planejamento e execução da Série B do Campeonato Brasileiro, e a preocupação é exatamente essa, Batista, não sair daquilo que foi orçado, não sair daquilo que foi planejado, manter esse planejamento financeiro para que o time possa continuar esse processo de reestruturação administrativa que, claro, a gente sabe, né, experiências mostram isso, trazem bons resultados dentro de campo. É o Guarani nesta nova empreitada pensando na disputa da Série B, Batistão. Frangos crocantes Seara. A linha mais completa de frangos crocantes feitos 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango. Filé de frango à milanesa. Coxinha da asa. Isca de frango levemente apimentada e tradicional. Diferentes casquinhas, é muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara Gourmet? É condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal.
Seu cozimento no vapor garante textura, maciez, sabor e uma experiência única. Iga Atacado em Campinas e toda a região de Campinas. Tem os produtos Seara para você. Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, bem na divisa com a Americana e também mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Bem, vamos falar do Guarani. O Bugre, processo de montagem para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Só dando uma atualizada, no mínimo 3 jogadores já estão de saída. Como é o caso, por exemplo, do Negueba, né? Gabriel Santos já teve aí o contrato já rescindido no BID. Está de saída. Tem também a questão de jogadores que poderão chegar. O Guarani, ainda com o jogador que está saindo, o Guarani emprestou o lateral esquerdo Eliel para o Água Santa até o fim da Série D. Água Santa vai disputar a Série D de dado. E ele, inclusive, já está treinando em Diadema. É meio estranho, né? Porque o Guarani está no mercado à procura aí de um lateral esquerdo. Tem o Helder, Jefferson acabou de chegar e o Eliel foi colocado novamente, emprestado, para que desta maneira ele possa ganhar, enfim, experiência, né? Menino da base. Eliel, claro que não é nenhum fora de série, não é um jogador que a gente poderia colocar aqui como fora de série, mas é melhor do que o Helder, pô. Não é possível que alguém acredite que o Helder seja melhor do que o Eliel. Então, entre ficar com o Helder e emprestar o Eliel, se eu fosse dirigente do Guarani, ficaria com o Eliel. E emprestaria o Helder. Tem contrato aí com o Guarani, então poderia, ao invés de mandar o menino lá para Diadema, lá para o Água Santa. De qualquer maneira, o negócio já aconteceu. E ele já está treinando lá no Água Santa, se preparando para a Série D de dado. Vamos lá, Tigrão, começo com você. Guarani não desistiu ainda do João Vitor, zagueiro do Vitória. Pode ser que dê certo. O Guarani está atrás de mais um zagueiro e também atrás de mais um centroavante. Tigrão. Perdemos o contato com o Tigrão. Daqui a pouco, assim que ele retornar, comenta o Guarani. Para você, CH, comentando o Guarani, os temas propostos aí para o nosso debate. É uma novidade positiva essa retomada do interesse do João Vitor, que está lá na Bahia. É bom jogador. E é justamente numa posição que o Guarani precisa muito. O que eu contesto muito e toda hora faço observações é a escolha ou as escolhas que o Guarani tem feito em relação a alguns jogadores remanescentes do Campeonato Paulista. Eu tô com você nesse coro aí. Eu tô com você. O Eliel é mais jogador que o Helder. Eu não consigo entender. Entender eu entendo, né? Porque as pessoas que falam de futebol, elas cometem essa administração, desde o ano passado, equívocos incompreensíveis. Esse é mais um. O Eliel é mais jogador do que o Helder. Agora, sabe como é que é o mundo do futebol, né? De repente, para você contar com o Carlos Batista, você vai ter que ficar com o Carlos Henrique no elenco. Sabe como é que é ou não? Então, eu não tô afirmando, não. Eu só posso levar a minha conclusão para isso. Porque em meritocracia, em futebol, só se o cidadão for cego para dizer ou para achar que o Helder é mais jogador que o Eliel. Mas, em todo caso, não é problema meu. Eu tô aqui só para comentar o fato. Não entendo, penso diferente, mas respeito. Quem decide é a diretoria do Guarani, não sou eu. Estou aqui dando palpite só. Simples assim. Agora, vamos ver se traz mais zagueiro. Precisa de pelo menos mais um. Mas para contratar e jogar.
para chegar chegando. Porque se o Guarani pensa que Ryan e Léo Santos vão dar conta do recado, é no máximo para compor elenco para ficar na reserva. No máximo. O Guarani precisa ter 2 zagueiros diferentes do que esses 2 que jogaram. Não estou falando da pessoa, não. Os jogadores que estão chegando são jogadores interessantes. Na teoria, são jogadores que estavam jogando e que não tem nenhum perna de pau sendo contratado. São jogadores de valor. Resta saber se vão encaixar, se vão dar certo, aquela coisa toda. Mas se seguir essa linha, eu estou dizendo em relação à quantidade. Os 7 que chegaram, ainda precisa de mais gente. Agora, as informações de bastidores dão conta que o Guarani talvez contrate no máximo mais 3. Então, vamos ter que aguardar, Batista. Mas eu não posso criticar quem está chegando. Eu só pontuo que alguns jogadores que estão no elenco não merecem disputar a Série B com a camisa do Guarani. Bom, Tigrão, Guarani marcou um jogo treino amanhã, às 10 da manhã, Estádio Branco de Ouro contra o Água Santa. É o primeiro jogo treino, né? Acredito que deve fazer outros até o início da competição. Competição que está programada para o final de semana do dia 20. E até a informação é de que o Caio Dantas já está treinando com o grupo. E provavelmente estará nesse jogo treino contra o Água Santa amanhã, às 10 da manhã, no Estádio Branco de Ouro. Importantíssimo o Caio Dantas, em sendo confirmada essa informação. Eu disse hoje no nosso Os Donos da Bola da TV Bandeirantes, que reputo como as duas principais contratações do Guarani, o Luan Dias e o Caio Dantas. Sem nenhum menosprezo às outras contratações. Mas eu já pontuo de uma outra maneira. Eu acho, por exemplo, que a contratação que chega, ela tem 2 impactos. Primeiro, aquilo que ela individualmente representa, aquilo que ela acrescenta e agrega ao grupo. E segundo, o reflexo que ela exerce, a influência que ela exerce sobre o grupo remanescente, e aí está. Explico e exemplifico. Por exemplo, será que com a chegada do Luan Dias, será que o Regis não vai se coçar? Canhoto contra canhoto. E o Chay? Pera aí, negão. Vim aqui, ele falando com ele mesmo. Vim aqui para jogar, salário, pagaram o que eu queria e até agora, nada. Mas em 2024 vai ser diferente. Ih, rapaz, chegou esse moleque aí de 26 anos que é bom jogador. Canhotinho, bola parada, faz gol de falta, bate bem escanteio, bons passes, boas assistências, bons arremates de fora da área. E agora, se eu sem ter esse cara aí, eu já não joguei, e agora com ele aí? Espera um pouco, eu tenho que me coçar. Então, o reflexo de uma boa contratação, ele é duplamente positivo. Primeiro, por aquilo que ele vai contribuir com o seu próprio futebol, com o grupo. E segundo, porque ele dá uma espetada de garfo quente na bunda de quem estava aí meio acomodadão. Então, eu estou gostando da montagem do elenco. O Guarani não está preocupado em fechar logo 35, 36, 40 jogadores. Número mínimo, segundo informamos ontem, é de 35. O Guarani não está muito preocupado com isso, não. Ele está trazendo pontualmente, está arrumando, arrumou a lateral esquerda. Já trouxe um zagueiro. Aí de 1,90 m aí, né? Agora ainda não desistiu de tentar trazer o João Vitor. Aí trouxe um meia de qualidade. Trouxe um centroavante que faz gols onde vai. E onde esteve fez gols, que é o Caio Dantas. Trouxe o Luan Dias. E vai ajeitando. E vai arrumando. E vai trazendo outras contratações não tão conhecidas, mas igualmente pontuais, né? O Jefferson, por exemplo, é a posição mais carente do Guarani, a lateral esquerda. Indiscutivelmente, depois da saída do Mike
lá pro Grêmio. E o Mike também não era nenhum Marinho Chagas, hein? Cá entre nós, hein? O Mike, volume de jogo, voluntariedade, força física, mas... Ô, Tigrão, só para não passar batido, o Guarani acaba de anunciar nas suas redes sociais, agora é oficial Caio Dantas. Aí... Portanto, agora é oficial, já está nas redes sociais do Bugre. O Guarani oficializou agora. A Bandeirantes e um abraço para o Ricardo Moisés. O CEO do Guarani está nos ouvindo neste momento. Me mandou aqui uma mensagem dizendo que está na escuta, está nos acompanhando. Falou, Ricardo, um abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência. Obrigado, Ricardo Moisés. Muito obrigado, Ricardinho, por estar nos ouvindo. Então, o Batista, é isso, olha, a Bandeirantes já tinha batido essa daí há pelo menos 40 dias, né, do Caio Dantas, mas ótimo que agora é oficial, eu acho uma baita de uma contratação, e eu sou ainda de uma época romântica do futebol, sabe, eu gosto do cara, eu me lembro do Rivelino e do Flávio no Corinthians, Rivelino e Flávio, eu me lembro do Ademir da Guia e do César Maluco no Palmeiras, eu me lembro do Pita e do Serginho Chulapa no São Paulo. Eu me lembro do Ailton Lira e do Juari no Santos. Eu me lembro do Dicá e do Rui Rei ou do Parraga na Ponte. Eu me lembro do Zenon e do Careca no Guarani. Eu me lembro do Alfredo e do Cleiton no Guarani. O que eu estou querendo dizer de todas essas duplas fenomenais? O que eu estou querendo dizer com isso? Sem nem entrar no mérito aí do Santos, né? Do tempo do Pelé, aí é covardia, mas falei de Pita e Juari. Por que eu estou falando de duplas assim? Para trazer para o presente Luan Dias, né? E Caio Dantas. Eu gosto muito quando o planejamento passa por isso, com uma qualidade de mediana para boa, mais para boa do que para mediana, de arco e flecha. E falando de arco e flecha, estamos falando de índio. Estamos falando de índio, estamos falando do Guarani. O arco é o lançador e a flecha é quem entra lá no alvo. E o Guarani está trazendo um bom arco, o Luan Dias. Tem 2 bons arcos que não renderam, mas vão se coçar agora, que são o Chay e o Regis. E trouxe uma baita de uma flecha. Que o tal do Caio Dantas, ele tem o faro. Ele mete para a rede mesmo. Como diria mestre Jair Pisserni, ele põe a pinóia para dentro. Então eu estou gostando, eu não quero entrar muito aqui na questão de quantidade, porque não adianta inflar. O Guarani arrebentou, trouxe 30 jogadores. E aí, 2 ou 3 vingam. Não, o Guarani está tendo critério, sem muita pressa, mas eu acho que deu uma bela arrumada no elenco. Se você pegar pontualmente carências, zaga, lateral esquerda, meia e ataque fazedor de gols, especialmente depois da contusão do Bruno Mendes e da saída do Derek, o Guarani está cobrindo lacunas e deficiências com muito critério. E eu acho que vai dar jogo, Batista. E é importante demais o jogo treino contra o Água Santa amanhã. Não vale nada. Não vale 3 pontos, não vale bicho. É bem possível que os caras joguem com camisa de treino, nem com numeração, mas para o treinador isso é de uma valia excepcional. E o jogador também gosta disso. Esse negócio de treino físico, mais treino físico, aí um tático, aí mais treino físico, aí um treino aí de bola parada e posicionamento, mais um tático desse tipo. Aí vai fazer um coletivo, nossa, os caras já estão com a perna pesada de treinar a semana inteira. Não, peraí. Estão vindo os moleques lá de Diadema aí, vem aqui para mostrar serviço, vamos jogar, vamos levar a sério. O professor está aí para ver quem vai ser titular, a motivação é outra. E eu acho que o Guarani deve fazer mais eventos desse tipo, até pelo menos uma semana antes do início oficialmente da Série B, que é no final de semana do dia 20. Dá para fazer pelo menos mais de 1 a 2, além do de amanhã, esse jogo treino contra a equipe do Água Santa. Batistão. O ouvinte está perguntando se o jogo treino está liberado para a torcida. Não. Portões fechados, né? Não tem liberação para torcedor. E com relação ao Luan Dias,
talvez a vinda de mais um meia, além dos jogadores que já tem, indica o seguinte, porque o Claudinei Oliveira, no Vila Nova, o ano passado, costumava jogar até com 4 meias, tá? Jogava no 4-5-1. Esse era o esquema. Pode ser que o Claudinei Oliveira tenha solicitado. Agora, uma coisa que chama a atenção é que nos vídeos que o Guarani, que a TV Guarani ofereceu aí para a imprensa, em nenhum vídeo tem o Chay treinando. Então, será que o Chay estaria de saída? Será que é esse o caso? Por isso o Guarani não colocou o Chay nos vídeos. Ou não tem nada a ver? Então resta saber, né? Porque a informação que eu tenho é que o Chay está treinando muito bem. Ele, inclusive, aí nos bastidores, a informação que eu tenho é que ele está recebendo elogios do treinador. Claudinei está gostando muito dos treinos do Chay. Então não seria a questão do treinamento. Talvez algum clube interessado no Chay. Ou o Claudinei tem a pretensão de jogar conforme ele jogava no Vila Nova, colocando mais meias para jogar, né? Ao invés de encher o time de volante, ao contrário, ele coloca 3 meias para jogar, joga no 4-5-1, com apenas um atacante à frente. E esse seria, indiscutivelmente, o Caio, que acabou de chegar, o Caio Dantas, e até já foi anunciado agora há pouco, nas redes sociais do Guarani, já é oficial. E já está treinando, e amanhã estará em campo, 10 da manhã, nesse jogo treino contra a equipe do Água Santa. Então resta esperar um pouco mais para ver se o Chay permanece, ele tem contrato com o Guarani, e se o Chay realmente vai permanecer, ou ele tem aí proposta e vai para um outro clube. E com relação ao João Vitor, tem uma informação aí, o João Vitor zagueiro, que o João Vitor está indo para o Mirassol. Teria assinado o contrato com o Mirassol. E, portanto, se ele assinou com o Mirassol, o Guarani, infelizmente, não terá a possibilidade de contar com o João Vitor para a temporada 2024. Eu quero falar do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Está a fim de se deliciar com um churrasco sensacional de primeira qualidade? Então eu indico o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Oferece o melhor churrasco todo sábado. Amanhã tem, hein? Todo sábado e domingo no almoço. Um churrasco incrível, feito com carnes Estância 92. Sim, carnes Estância 92. Carne suculenta com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento. Já estou até com água na boca, salivei. Então você já sabe, né? O seu churrasco com a família, com os amigos ou até mesmo sozinho é no almoço do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Todo sábado e domingo, além de muitas outras delícias também para você aproveitar. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Por isso o sobrenome dele é Dias. Fale com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. 18h55, intervalo, voltamos já já. Vamos.
Bem, é o seguinte, quem está no YouTube tem um extra. Tem aqui um extra no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Tigrão está na escuta ou não? Ah, perfeito, ele está pelo rádio. Ah, tá, não, beleza, pode deixar, tá tranquilo, tá favorável. Pessoal que está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, enquanto tá rolando o intervalo comercial no FM 85,7 e também nos aplicativos, está aqui me acompanhando aí no chat. Tem gente participando aí no chat ou não? Põe na tela aí para a gente ver quem é que está participando com a gente no chat, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu ver aqui, pessoal participando. Olha aqui, ó. Pode ler que pega. Pode ficar assim, pega. Felipe Silva. Deixa eu ver aqui, senão não dá para a gente colocar. Agora sim. Felipe Silva Batista, ninguém mais falou do totem do Guarani, no que deu. Depois que repintou, finalmente ficou inteiro. O totem ficou inteiro, mas sem um letreiro, né? Só pintaram em cima do que foi pichado. Agora tem que ir lá e fazer, porque tinha um letreiro. Aqui nesse local foi fundado o Guarani Futebol Clube. Esse letreiro apagou. Charles Henrique Batista, qual o melhor derby que já narrou, na sua opinião, e por quê? Foi o derby semifinal do Campeonato Paulista de 2012. Guarani ganhou da Ponte e foi para a final contra a equipe do Santos e depois perdeu para o Santos. Foi um derby realmente eletrizante, espetacular. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Emerson Santana Batista, quem será o campeão paulista? A minha opinião, torço muito pelo Santos, mas vai ser o Palmeiras. Fábio Luiz Alves, Helder Rayan, Marlon, Gustavo França, Camacho, Chay. Pode sumir do Guarani. Fábio Luiz Alves, seu Claudinei. Tem que mudar a zaga e o meio-campo. Fábio Luiz Alves, muitos jogadores do Guarani que disputaram o Campeonato Paulista ainda e está no elenco para disputar a Série B. E tem jogadores que não têm condições de jogar a Série B. Christian Santos, boa noite, galera. Olha aí, muita gente aqui no chat. Muito obrigado, hein? Marco Irata. Eu vi o vídeo, só Curitiba, quando ganhou o Campeonato Brasileiro e o zagueiro era o Gomes. E é o mesmo que foi campeão pelo Guarani. Sim, mesmo Gomes, que foi campeão brasileiro em 78 pelo Guarani, né? Era o mesmo zagueiro campeão brasileiro pelo Curitiba. Emerson Santana Batista, quem jogou mais? Zico ou Maradona? Maradona jogou mais do que o Zico. Eu tive o privilégio de ver o Zico pessoalmente jogando bola. Maradona não, né? Nunca vi pessoalmente, só pela televisão. Mas o Maradona jogou mais do que o Zico. É isso aí, pessoal, muito obrigado, hein? Pessoal que mandou aqui mensagem, aproveita e dá um like aí para nós. Meta o dedo, senta o dedo. Dá um like aí para nós, tá bom? Beleza, tranquilo, é isso aí, um plus aqui pro pessoal que nos acompanha. Olha aqui, Emerson Santana Batista, quem jogou mais? Zenon ou Dicá? Duas carreiras distintas, né? Dicá jogou na Ponte, no Santos e na Portuguesa. Zenon teve uma carreira um pouco mais longa. Vou ficar aqui em cima do muro, tá? Acho que os dois foram brilhantes, excepcionais cobradores de falta. Então coloco aqui no empate, né? Entre Zenon e também o Dicá. Só para os dois são amigos e excepcionais
jogadores de futebol. É isso aí, gente. Nós vamos voltar lá para o FM 85,7, mas gostei dessa experiência aqui, hein? É a ideia do Gabriel Ribeiro aqui para a gente bater aquele papo diretamente, né, no Plus, para quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bora lá! Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 19 horas, vamos até 19h30. Ouvinte participando conosco. Boa noite, Carlos Batista. Por onde anda o chinelinho do Gleger? José Macedo. Está em local incerto e não sabido, tá bom? Batista, como foi o ciúme entre você e o Tigrão nesse jogo de 1987, já que não fizeram parceria na transmissão? Ali vocês já estavam apaixonados um pelo outro ou não? Renato Alves. Isso aí foi uma questão de escala, né? Não tinha como contestar a escala. O chefe da equipe era o Zé Arnaldo. E ele fez a escala dessa maneira que descreveu o Tigrão. E não tinha como contestar. Aliás, ao contrário, nós tínhamos que estar e estivemos satisfeitos. Porque estávamos na escala da final do Campeonato Brasileiro com a participação do Guarani. Então, você vai reclamar o quê? Por fazer parceria com esse ou aquele comentarista, ou esse ou aquele narrador, aí não dá, né? Esse negócio de apaixonado, ele acertou, né? Acertou. Eu sempre fui apaixonado pelo Batista, pelo amigo, pelo profissional, Carlos Batista, né? E o cara também liga cada hora pra gente, não, cara? Deus do céu. Como diria o Zé Arnaldo. Pronto, já rejeitei aqui. Mas é televendas. Maior invasão de privacidade da história da humanidade, isso aqui. Um dia eu estava fazendo um negócio aqui em casa, que fazia tempo que eu não fazia, rapaz, aí eu consegui fazer. Será? A hora que eu tô fazendo, toca num televendas me oferecendo um plano de seguros. Falei, vá pra Portugal de navio, pô. Calma. Então, a paixão ele acertou. Paixão pelo amigo, pelo profissional, pela lealdade, pela parceria, isso sempre existiu, sim. Agora, é exatamente o que o Batista falou, ó. Roberto Leite e Valdemir Gomes, Carlos Batista e Carlos Gonçalves, a dupla Kaká. E não tem conversa. Dupla Kaká é bom demais, hein? Você ia lá discutir com o Zé e falava assim, Tigrão, vem você de novo me falar de escala? Oh, meu Deus do céu, parece que é hoje. Zé, que saudade, hein? Meu primeiro chefe aqui no Rádio de Campinas. Oportunidade grande, eu sou de Campinas, mas sempre falo isso. Nascido, criado, nunca morei fora. Hoje moro, considero que eu moro em Campinas também, porque Valinhos e Campinas estão juntas. Mas a primeira oportunidade no rádio não foi aqui. E em Campinas, quem abriu a primeira porta foi o Zé Arnaldo. Também com o apoio do Carlos Batista, na época a gente já tinha amizade antes mesmo. Eu já tive a oportunidade de conhecer o Batista num evento, antes de estar militando no Rádio de Campinas, houve uma empatia, e eu sei que ele participou. Pô, Zé, dá uma oportunidade aí pro garoto lá, pô. Tá comentando lá em Mojimirim, mas é daqui, sabe tudo do futebol de Campinas, ou pelo menos tenta saber. O Oswaldinho Luiz, na época, era da equipe também. Conversou bastante, e o Zé falou, eu já tenho o Brasil de Oliveira e o Carlos Gonçalves. Traz o cara aí, bota ele primeiro no amador, depois põe uma escalinha aqui, outra ali. Mas foi muito bom. Então a paixão sempre existiu, sim. Não teve ciúmes, não. Que a dupla Carlos Batista e Carlos Gonçalves fez um grande trabalho e eu, modestamente, com o Roberto Leite, tentamos acompanhar a altura. O Roberto já era um locutor, na época, internacional. Já tinha trabalhado em São Paulo, já tinha feito muitos jogos internacionais, um locutor espetacular. E eu, em termos de Campinas, começando, né, em Campinas, estava há 2 anos aí,
em 87, 2 anos e meio, né? Porque eu comecei no rádio em 84, 40 anos esse ano, mas em Campinas em 85. Então, para mim, nossa, trabalhar do lado do Roberto Leite era um negócio espetacular, né? Eu às vezes não ficava olhando para o campo, ficava olhando para o Roberto narrar, que eu tanto ouvi na Bandeirantes de São Paulo, na Rádio Gazeta, né? Na Rádio Educadora, antes dele ir para São Paulo. Grande locutor, grande narrador, grande amigo, também, infelizmente, já está no andar de cima. Então não teve ciúme, não. Eu me estendi um pouquinho porque eu gostei dessa daí do ouvinte. Vocês já eram apaixonados? Rolou alguma DR? Foi legal essa daí, viu? Roberto Leite. Aí a vinheta do Roberto Leite, pra gente matar aqui a saudade. Que Deus o tenha, como disse o Tigrão, já está no andar de cima. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 19h07 em Campinas. Olha, eu disse aqui que o Caio Dantas estará amanhã em campo, jogo treino contra a equipe do Água Santa, mas veja, o Caio Dantas pertence ao Água Santa. E a contratação, se foi por empréstimo, tem a impressão de que o Água Santa não vai querer que o jogador dele, né, jogue contra ele, mesmo sendo um jogo treino. A menos que ele tenha rompido com o Água Santa, que é aquilo que eu vinha noticiando já há algum tempo. Ele estava emprestado no Vitória, mas pertenceu ao Água Santa. Estava tentando rescindir o contrato para assinar em definitivo. Aí, se ele assinou em definitivo, acho que sim, aí sim ele estará amanhã em campo, Brinco de Ouro, jogo treino contra o Água Santa, 10 da manhã. Ouvinte no ar, mais uma participação. Opa, falando do Guarani, a vitória mais comemorada que eu tive foi em 2010, Guarani e Flamengo, né? Um jogo que o Guarani teve que perder no primeiro tempo. Teve um pênalti bem duvidoso, assim, que o juiz não marcou, né? Uma penalidade não marcada no primeiro tempo. E aí, quando teve outra penalidade no segundo tempo a favor, desperdiçou, né? Mas o Guarani conseguiu marcar 2 gols nos acréscimos aí, decidiu a partida, né? Um aos 46 e outro aos 48. Mesmo tendo tido esse lance duvidoso, né? Eu acho que foi um dos zagueiros lá que marcou o primeiro gol e o segundo gol foi marcado pelo Reinaldo, atacante, né? Tinha entrado, acho que no segundo tempo. E a derrota mais sofrível foi contra o Boa, lá em Varginha, né? Pra mim, essa foi a pior derrota aí que eu já vi, né? O Guarani perdeu aí, deixou de conquistar o título da Série C pro Boa, né? Hoje é um time inexpressivo aí. E infelizmente não foi possível, né, conseguir aquele título, né, mesmo com toda aquela torcida, alguns ídolos até na arquibancada, né, como o Evair ali, o filho do Zico também estava lá. Bom, enfim, essa foi a derrota mais sofrível, com menção honrosa também para o rebaixamento contra o São Caetano, também a derrota de 2-1 no Brinco, né, o Guarani dependia só dele para ganhar do São Caetano e perdeu de 2-1 no Brinco, né. E esse rebaixamento foi bem sofrível, essa derrota foi sofrível também, né? 2 gols de um atacante que foi revelado aqui em São Bernardo do Campo, né? Que é a minha cidade, né? Eu sou o Bruno, conhecido aí
ou como Ramalho, né? Aqui de São Bernardo do Campo, né? Bugrino. Ok, um abraço. Olha, nas redes sociais o Guarani anunciou o Caio Dantas em definitivo, tá? Então, é oficial, Guarani anunciou o Caio Dantas como contratação em definitivo. Então, quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a publicação feita pelo Guarani nas redes sociais. Portanto, o Caio Dantas, 31 anos, vem em definitivo. Não tem mais ligação, então, com o Água Santa. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos, fazendo a manutenção preventiva regularmente. Você evita as surpresas desagradáveis e você pode contar com a Rocha Autopeças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo, porque lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e também importadas, e encontra uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais lá no site, anote aí, rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre o endereço da loja mais próxima de você. Lá tem também o WhatsApp de todas as lojas. Pegue o WhatsApp e fale diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 19:12, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional, muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Festival da Construção, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Confira as ofertas. Conjunto tomada simples de Compel 4x2, 12,90. Conjunto interruptor simples de Compel 4x2, 14,90. Cabo flexível Perlex 1,5 mm, diversas cores, rolo de 100 metros, 146,90. Ofertas válidas até 8 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem!
Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, destacando o jogo que ocorreu ontem na Argentina, envolvendo Talleres e São Paulo. Libertadores da América, primeira rodada, Grupo B. Vitória do Talleres pelo placar de 2-1. O time argentino atuou com Herrera, Benavides, Catalã, Rodrigues, Navarro e Portidia, depois Galarza, Ortigosa e Marcos Portidio, depois Juan Carlos Portidio, Sosa, depois Ramírez Rodrigues e depois ainda Mantilha, Bota e Girotti, depois Nahuel Bustos, a equipe do técnico Walter Ribonetto. Já o São Paulo, Rafael, Rafinha, depois Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia e Alisson, depois Galopo, Lucas, depois Ferreira, Rames Rodrigues, depois Luciano e Wellington Rato, depois Eric, além de André Silva, a equipe do técnico Thiago Carpini. Os gols do jogo: Ramiro Rodrigues abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo para o Talleres, que ampliou com Bota aos 7 minutos da etapa final. Luciano diminuiu para o São Paulo aos 21 minutos também do segundo tempo. O jogo realizado no estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, com arbitragem de Alexis Herrera. Vitória do Talleres. Primeira rodada, Grupo B, é a Copa Libertadores da América. 2 para o Talleres, 1 para o São Paulo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Volkswagen. É claro que precisamos mencionar a germânica Volkswagen. Quando falamos de Volkswagen, é claro que precisamos mencionar a germânica Volkswagen, uma marca do grupo Germânica, gigante no interior de São Paulo, com mais de 52 anos de tradição e excelentes opções, como sedãs, hatches, SUVs e picapes. A germânica Volkswagen possui um portfólio enorme, grande o suficiente para você encontrar a opção que mais se adequa a você e ao seu bolso. E neste mês, ela preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu tão sonhado Volks 0 km. Nivus Highline com bônus de até 12 mil. Taxa zero, além de entrada e saldo em 24 vezes. T-Cross com bônus de até 22 mil. Taxa zero e saldo em 36 vezes. Taos, a partir de R$ 172.280. Aproveite porque os preços estão baixos, hein? Sim, preços muito baixos. E as ofertas são por tempo limitado. Você ouviu? Ofertas, essas ofertas são por tempo limitado. Vá até a loja Germânica mais próxima ou então acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais na Germânica Volkswagen. Bandeirantes. Vamos às pautas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. É o seguinte: futebol paulista tem nova ofensiva por liberação de bebidas alcoólicas nos estádios. Anos após o veto de ex-governador, a proposição aprovada na Assembleia, 2 ideias de lei tramitam com o apoio de clubes e também da Federação Paulista de Futebol. As 2 propostas prevêem autorização de venda de bebidas com teor alcoólico moderado, até 14% e 15%. Venda de bebida alcoólica
está proibida em São Paulo desde 1996, por uma lei aprovada ainda sob comoção da batalha entre torcidas do São Paulo e do Palmeiras, jogo da Supercopa de Futebol Júnior no Pacaembu, em que morreu um garoto de 16 anos, foi morto dentro do estádio. Pauta 2. Santos apresentou a W Torre opções de espaços para a construção de um estádio. É uma alternativa à Vila Belmiro. Apesar disso, o presidente Marcelo Teixeira garante que a prioridade é uma nova arena no mesmo local, onde hoje é a Casa do Peixe. Após o término da reunião, o Teixeira ressaltou que são, por enquanto, ideias preliminares. Pauta 3. São Lourenço pede desculpas ao Palmeiras por gesto racista de torcedora em jogo da Argentina. Clube argentino postou em suas redes sociais o documento endereçado à diretoria alviverde, no qual promete investigar quem era a torcedora que fez um ato racista direcionado aos palmeirenses. Vamos lá, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa possibilidade, e os dirigentes me parece que estão debruçados nisso, não é? E eu acho que já passou da hora de aprovar a venda de bebida alcoólica nos estádios de futebol. Hoje a gente vive uma verdadeira demagogia, e eu vou explicar por quê. Não pode ir dentro do estádio e ao redor do estádio vende até gasolina para o cara tomar. Isso é uma bobagem. Tem que ter controle, tem que ter lei, tem que ter segurança e as pessoas têm que se controlar. Simples assim. No mundo inteiro pode, no Brasil não pode. As pessoas ou esses incompetentes motivados, eles relacionam uma coisa na outra. Não é por aí, não é? Tem que ter controle, tem que ter parcimônia, evidentemente, tem relação com a cultura do povo, também concordo. Mas isso, só para fazer uma analogia, é a história de proibir torcida visitante, como se isso fosse resolver o problema da violência entre as torcidas. Bobagem. A coisa é muito mais séria, muito mais profunda. Portanto, se caso isso for evidentemente estudado de verdade, eu sou a favor 100%. Traz divisa e investimento para os clubes que precisam de dinheiro. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião no programa de hoje? Vou falar do mesmo assunto. É uma bandeira que a gente ergue aqui há algum tempo e é demagogia pura mesmo. Esse negócio de dizer, não, porque vende a bebida alcoólica lá dentro e isso aumenta a possibilidade de violência, instiga a violência. Pô, mas ninguém proíbe a venda fora e também acho que não deve proibir. Sabe por quê? Porque tem muita gente, muito ambulante aí, batalhador, que vive disso. Ele vive disso, pô. Sabe, ele ganha o pão de cada dia para a família dele, compra lá a latinha de cerveja no atacado, mais próximo da casa dele, onde ele encontra o melhor preço, ele nem consegue comprar direto do fabricante, aí ele coloca uma pequena margem, carrega aquelas caixas de isopor gigantescas, às vezes nas costas, às vezes andando trechos a pé com aquilo, mais o gelo que vai lá dentro, e aí ele vende, e todo mundo consome, todo mundo que consome álcool. Eu não quero fazer aqui apologia ao uso de droga ilícita, que o álcool é droga, ela é lícita, não é ilícita, mas é droga, como qualquer outra droga ilícita, que mexe com o comportamento, que mexe com a personalidade, que diminui os reflexos. Mas espera um pouquinho, se pode tomar 3 minutos antes de ir para a borboleta, ali para a catraca e entrar no estádio, por que não pode tomar lá dentro? E outra coisa, você já pensou um name rights aí, com o nome de uma cerveja, ou de uma cervejaria internacional? Então, ninguém na ponte vai querer que o estádio Moisés Lucarelli mude de nome, nem que o estádio Brinco de Ouro da Princesa mude de nome. Mas chega aí uma cervejaria aí, coloca lá Arena X, marca de uma cerveja. Todo mundo sabe que é o estádio Moisés Lucarelli.
Isso é imortal, está imortalizado na história do clube, como o Brinco de Ouro está imortalizado na história do Guarani. Mas quanto poderia render aí a venda de um nome para colocar essa divulgação, como existe Neoquímica Arena, como existe Allianz Parque, como existe Morumbis. Então, por que não pode, com a volta da venda de cerveja, o clube, às vezes, amíngua, aí, vendendo o almoço para comprar a janta, às vezes, de pires na mão, por que ele não pode, numa situação dessa, ter uma receita muito maior do que qualquer outra receita de patrocínio que ele tenha no momento? Então, demagogia pura, eu sou a favor, sem fazer apologia ao uso de droga lícita, mas também, se é proibido dentro do estádio, por que não é proibido a 5 metros do portão de entrada? Então, estão todo mundo de brincadeira. E quem consome, gosta de tomar sua cervejinha, vai tomar. E quem não toma, vai continuar não tomando. E estamos conversados, fora o faturamento da venda da bebida dentro do próprio estádio, com uma participação séria do clube, sem maracutaia, né? Tudo direitinho, tudo bonitinho, contabilidade bem feita. Sou totalmente a favor, já passou da hora, e na maioria dos estádios do Brasil, fora do estado de São Paulo, já existe essa venda normalmente e a violência não é maior ou menor do que dentro do nosso gloriosíssimo estado paulista. E agora na lata. Responde na lata. Qual time brasileiro mais decepcionou durante a semana? Empate do Corinthians 1-1 com o Racing no Uruguai. São Paulo que perdeu 2-1 para o Tajeres da Argentina. Botafogo que perdeu 3-1 para o Júnior Barranquilla. Jogo no Engenhão. Ou Flamengo que empatou com 1-1 com Milionários, jogo realizado na Colômbia. Começo com você, Tigrão. O que mais decepcionou aí durante a semana? John Textor falou e foi para a fase de grupos e tomou uma borrachada dentro de casa. A maior decepção, o Botafogo. E para você, CH? Botafogo. Se não fosse o Galo doido, hein? Salvou nós aí, os brasileiros. Galo doido foi o único que venceu. No duelo contra o Tajeres da Argentina, Carpini teve 3 jogadores lesionados no primeiro tempo e acabou evitando de fazer a última substituição para não queimar a última parada e utilizá-la no segundo tempo. Tricolor ficou 6 minutos com 1 a menos em campo na primeira etapa e acabou sofrendo o primeiro gol. CH, você achou correta a decisão do treinador de não trocar o terceiro lesionado ainda no primeiro tempo e jogar com 1 a menos? Carpini acertou. E você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre o tema? Errou clamorosamente. Humberto Louser fez isso lá em Itu, né? Jogador lesionado no primeiro tempo, faltava lá acho que 3 minutos para acabar o jogo e ele terminou e acabou sendo derrotado naquela oportunidade. Quem são os campeões estaduais? Palmeiras, o Santos ou quem serão, né? Porque o jogo ainda não... o jogo não foi ainda, né? Isso. Então, vamos lá, Tigrão. Palmeiras ou Santos? Dificílimo isso daí, viu? Dificílimo. Palmeiras não é tricampeão desde 1932. Vai querer o título. E o Santos tá bem armadinho. É chute, é só palpite, é muito difícil. Santos. E Cruzeiro ou Atlético Mineiro? O primeiro jogo foi 2-2. Pra quem? 2-2 pra quem? Cruzeiro, esse jogo é no Mineirão, né? Sim. Torcida, 10% do Atlético, 90% do Cruzeiro? É isso. Cruzeiro.
E você, CH, quais são os seus palpites? Quem vai ser o campeão em São Paulo e quem será o campeão em Minas? Palmeiras em São Paulo e Atlético em Minas. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Outro. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Final de semana de folga, hein, Tigrão? Cuidado. Então até segunda, né, Batista? Ajuda aí. Cuidado. Ajuda aí, ô Batista, até segunda, né? Não até amanhã. Ah, é verdade, até segunda. A não ser que você for me convocar para um bacalhau lá na sua casa, aí até amanhã. Não, bacalhau, você perguntou se tinha bacalhau, eu disse que tinha. Você perguntou se podia ir almoçar lá, eu disse que sim. Fiquei esperando até as 3 da tarde e você não apareceu, deu os canos. Mas é o seguinte, então, um ótimo final de semana pra você, Tigrão. Pra todos nós. Toma pouco, hein? Vai tomar. Ah, que isso, pô. Só água mineral sem gás. Até segunda, se Deus quiser. Final de programa, muito obrigado a todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas muito obrigado realmente de coração pra quem participou conosco e também na audiência. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora,